A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos gravar o episódio número 5 da série de Josué. Nesta série, nós estamos lendo os capítulos do livro de Josué, que é um livro histórico do Antigo Testamento, e estamos colhendo lições de cada um dos capítulos. E hoje nós vamos colher as lições do capítulo 4, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, verso 2: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Verso 3: E mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Verso 4: Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Verso 5: E disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Verso 6: Para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Verso 7: Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Verso 8: Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Verso 9: Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Verso 10: Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. Verso 11: E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. 12: E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Verso 13: Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Verso 14: Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Versículo 15: Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo, 16: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Verso 17: E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo, Subi do Jordão. Verso 18: E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Verso 19: Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro,
e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Verso 20. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. Verso 21. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Verso 22. Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Verso 23. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos. Verso 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então, a leitura desse capítulo 4, eu coloquei como título desse episódio Memórias e Legado, porque no capítulo anterior, no episódio anterior, nós vimos que Josué, ele obedeceu a Deus. Deus disse para que ele tomasse os sacerdotes, que eles tomassem a arca do concerto, que era a arca que simbolizava a presença de Deus com eles. Então, Deus disse para Josué que os sacerdotes cheguem na borda do rio Jordão, que quando eles colocarem os pés ali, o rio se abrirá. E então os sacerdotes devem ir até o meio do rio e depois o povo deve passar em seco. Quando Josué cumpriu tudo o que Deus mandou, exercendo a sua liderança, ele recebeu a honra de Deus. Deus honrou Josué abrindo o rio, mostrando que Deus era com Josué da mesma forma como foi com Moisés. E com isso, Deus cumpriu a promessa que fez a Josué. No episódio número 1, nós vimos que, quando lemos o capítulo 1, que Deus disse para Josué para que ele fosse forte e corajoso, que ele se esforçasse e que tivesse ânimo, porque Deus estaria com ele. E Josué se esforçou e cumpriu seu propósito. Aqui no capítulo 4, nós estamos lendo o que aconteceu depois que todo o povo passou o Jordão. Depois que todo o povo passou o Jordão, Deus ordenou que Josué selecionasse um homem de cada uma das tribos, das 12 tribos de Israel, e disse para que eles tomassem uma pedra ao ombro e que no lugar onde eles iam ficar, que segundo a leitura que nós fizemos aqui era Gilgal, logo depois que eles passaram do Jordão na região de Gilgal, eles deveriam amontoar as 12 pedras. Uma pedra que foi carregada por cada um dos homens de cada uma das 12 tribos de Israel, para formar um montão de pedras. E aquele montão de pedras formaria o quê? Um monumento, para ficar à vista dos olhos de todos os que passassem por aquele lugar. E aquele montão de pedras, ele significaria que Deus esteve com o povo de Israel e que eles passaram o rio Jordão em seco, da mesma forma como Deus havia feito quando o povo passou pelo Mar Vermelho. Então Josué ordenou que eles fizessem isso e eles fizeram isso. E Josué fez algo a mais. Lá no meio do rio, onde os sacerdotes ficaram carregando a arca do concerto, aguardando que todo o povo passasse em seco, ele ergueu também um montão de pedras que ficou ali
para significar o que diz aqui o versículo 7, ó. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, faça memoriais da sua vida. Qual a lição que nós tiramos aqui de Josué capítulo 4? Sempre que você obtém grandes conquistas, como a passagem de um rio, que é desafiador, como para o povo era um desafio passar pelo Rio Jordão, que estava numa época de cheias. Sempre que você tiver uma conquista, uma realização, vá fotografando esses momentos. Construa algum objeto, seja de plástico, seja de metal. Compre alguma lembrança, coloque o seu nome, faça alguma coisa que você possa transmitir para os seus filhos, para os seus netos, e que você possa guardar para você mesmo como um motivo de reforço de que você é capaz de realizar grandes coisas. Você talvez esteja passando por um momento difícil, mas você se esqueceu. Quantas coisas você já aprendeu? Você nasceu, venceu a barreira e conseguiu aprender a andar. Você aprendeu a correr. Você enfrentou muitos desafios ao longo da vida e talvez você não construiu memórias. Talvez você não fotografou os bons momentos que você viveu. É importante você ter um álbum de família. É importante você participar de provas, como por exemplo, corridas, caminhadas e receber as medalhas pela conclusão dessas participações nesses eventos. É importante você guardar, ter uma caixa onde você tem os seus objetos, onde você tem as suas anotações, onde você tem memórias, para que você possa compartilhar o seu legado. Aquilo que você colheu de valor, que você pode comunicar para as próximas gerações da sua família, que você pode comunicar para as pessoas da sua família. E esse texto de Josué, no capítulo 4, ele fala justamente sobre isso, que foi o próprio Deus que deu ordem para que Josué fizesse isso. Foi o próprio Deus que disse: pega um homem de cada uma das 12 tribos de Israel, que eles carreguem uma pedra e que vocês façam um montão de pedras para ser um monumento, e quando os filhos de vocês perguntarem o que significa isso, digam: o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez passar em seco pelo Rio Jordão. Então ele disse, ó, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Esse capítulo também nos ensina que sempre que você tem algo que você recebeu de Deus, esse algo é um testemunho. Ele precisa ser contado. Você precisa escrever um livro e contar aquilo que Deus fez na sua vida, para que pessoas possam ler o seu relato e saber que Deus é Deus na sua vida. Você pode pensar, mas a minha história nem é tão importante. Mas para alguém que está passando pela mesma situação que você e está em angústia, você pode dizer: Deus esteve comigo, Ele vai estar com você também. E você pode usar a sua história para ajudar a sua própria família, os seus filhos, os seus netos, deixando o legado para eles e também para orientar e instruir os seus amigos e as pessoas que cruzam o seu caminho, que precisam ouvir da sua boca
aquilo que você recebeu como legado de Deus, assim como Josué recebeu um legado de ser o sucessor de Moisés e Deus esteve com ele. Deus constituiu você como alguém que tem recebido bênçãos dele para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus. Lembre-se de construir as suas memórias, de construir o seu legado, de deixar histórias que você viveu, de vitórias para a fortalecimento daqueles que precisam de você. Você é um instrumento poderoso para ajudar muitas gerações e transformar pessoas com os testemunhos e as experiências que você recebeu e tem recebido de Deus. Fiquem com todos na paz de Jesus. Comente e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que têm testemunhos muito maravilhosos e que estão em silêncio, que não estão falando, que não estão dizendo para as pessoas que elas podem receber as mesmas vitórias que elas já receberam. Não deixe as pessoas que você sabe que têm testemunhos poderosos ficarem em silêncio. Incentive elas, pela leitura de Josué capítulo 4, a fazerem esse montão de pedras, mostrando para as pessoas, para as próximas gerações, as obras que Deus faz. É importante que as próximas gerações tenham conhecimento a respeito da grandeza de Deus e de que Ele continua sendo Deus e agindo na terra, hoje e sempre, revelando que Ele realmente é o mesmo, ontem, hoje e sempre será o mesmo. Que Ele é o alfa, o princípio, e que Ele é o ômega, o fim de todas as coisas. Faça isso para ou deixar o seu legado para honrar e glorificar a Deus e realizar o seu propósito que Deus colocou na sua vida. Deus abençoe a todos, amém e graças a Deus.